Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje é motivo de dupla alegria, porque iniciamos um novo livro, o Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, primeira alegria, segunda alegria, porque lançamos dessa semana o nosso novo podcast, Encontro com o Evangelho, que é o momento em que você será convidado a fazer a leitura das lições que vão ser estudadas hoje, portanto, mais uma oportunidade de estudo para todos nós. Se você ainda não descobriu, se ainda não ouviu, escuta lá, já está no ar, vai ser lançado sempre às quintas-feiras, antecedendo, portanto, tanto esse momento de estudo quanto a live. Ficou curioso? Dá um pulinho na página do YouTube, tem todas as informações lá. Qualquer coisa, deixa a sua mensagem que a gente segue. Então agora, vamos falar então desse nosso estudo. Eu que preparei, Fabiano, esse que vos fala, em torno do capítulo 1 da obra Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Culto Espírita. Lógico, não vou dar spoiler, mas tem várias provocações. Não deixe de assistir conosco até o final. Lembrando, agora, além do momento que a gente tem de leitura, a gente também continua tendo a nossa bibliografia complementar, que está aí na descrição, você pode abrir, clica lá, tem o link, convite mais do que feito para que você possa estudar mais, aprofundar em torno do tema que a gente está propondo aqui. Fica aí esse nosso convite, o nosso estímulo constante. Fica parecendo repetitivo. Na verdade a gente precisa repetir sempre. Precisamos estudar. Vamos acelerar no nosso processo de reforma íntima. Falamos nisso agora, daqui a pouquinho. Bom, então vamos lembrar do terceiro agora, né? Momento que é a nossa live, que acontece no sábado, no mesmo dia do lançamento do nosso podcast. Você já está convidadíssimo. É muito bom, entra lá, joga sua pergunta, participa, enfim. Tá? O nosso convite de sempre. E por falar, então, em convite de sempre, nós vamos encerrar com aquela fala que vem de verdade do fundo do nosso coração. Vamos ouvir? Iniciamos hoje o estudo do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tal parceria tem todos os ingredientes para render excelentes frutos. Mas antes, vamos dar um pequeno passo atrás com pinceladas nas duas mensagens de introdução da obra, que antecedem o primeiro capítulo, que é título do nosso estudo. Na primeira mensagem, Emmanuel já evidencia o objetivo da obra, diz ele, convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Convite este que Jesus iniciou quando estava entre nós e permanece fazendo todos os dias de diferentes formas, ainda que indiretamente, através dos bons espíritos, mensageiros do bem, que não tem outro objetivo senão auxiliar na tarefa proposta pelo Mestre, a construção do reino de Deus no coração de cada um de nós. Anote aí, pois retomaremos essa questão mais à frente. E logo na sequência, Emmanuel nos esclarece exatamente isso quando afirma: hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Sem dúvida, esse primeiro convite de Emmanuel reforça que a espiritualidade amiga se junta sempre aos nossos esforços de reforma íntima, apoiando-nos quando necessário, sustentando através do sentimento, equilibrando quando necessitamos e protegendo-nos em nossa incúria, agindo sempre em nome do sublime modelo e guia, Jesus, de toda a humanidade. Logo na sequência, podemos ler belíssima prece do benfeitor espiritual, em que ele enaltece o centenário da primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo
que ocorreu em 15 de abril de 1864. E, embora não conste a data do recebimento desta prece, podemos inferir que ocorreu na mesma data referida do prefácio, 18 de abril de 1964. Bem próximo, né? Transcrevemos aqui um pequeno trecho que nos tocou muito. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos à influência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Ó Jesus, no luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular, diante de ti, a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Muito bonito, né? Sugerimos que você que nos ouve consulte a obra, lendo na íntegra essa belíssima prece do mentor espiritual. Agora sim, partiremos para nossos breves comentários da primeira lição da obra, intitulada Culto Espírita. A palavra culto, demos uma consultadinha no Google, na IA, refere-se, segundo essa pesquisa, em seu sentido religioso, à adoração, ou seja, a homenagem e respeito prestados a uma divindade ou a algo sagrado. Pode-se ainda dar o significado de uma reunião, um encontro de fiéis, como nas igrejas, por exemplo, para rezar, cantar louvores e ouvir a leitura de um livro qualquer, no caso da Bíblia, cita a IA. E por último também pode, por analogia, referir-se à comunhão, um momento de união entre as pessoas da mesma fé e de relação com Deus. Logo no início da lição, Emmanuel se refere a uma frase do item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em sua primeira frase nos diz: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Esta é justamente a primeira frase, tanto da lição quanto do trecho do Evangelho citado. E nessa primeira frase, o mentor espiritual complementa o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Unindo-se o significado de culto que a gente viu lá atrás, com base no Evangelho, o mentor espiritual nos sinaliza para uma característica importantíssima. Toda a transformação proposta por Jesus e reforçada pela doutrina espírita tem por base a reforma íntima, de caráter silencioso, portanto, assim como é pessoal e intransferível. E, sinalizando a proposta a ser desenvolvida nessa importantíssima lição, logo na sequência, Emmanuel complementa: reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Traduzindo, a real intenção por trás dessas palavras: não existe outro modo de se promover a reforma íntima senão na vivência real e integral de cada acontecimento que trespassa a nossa vida. É preciso que aproveitemos cada acontecimento, cada situação, cada convite da vida para a consecução desse objetivo. Nos lembramos aqui da clareza que Jesus tem de sua missão, conforme nos escreve Humberto de Campos no capítulo 3 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor, quando, no diálogo entre Jesus e o sacerdote Anã, o mesmo afirma categórica e simplesmente sua missão. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E detalhando, complementa: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Tal diálogo merece ser lido e estudado. Não faremos aqui por escassez de tempo, mas alinha-se perfeitamente com a proposta de Emmanuel neste estudo. Então, na sequência do texto,
Didaticamente, Emmanuel enumera em cada situação que a vida pode nos colocar qual deve ser nossa postura, nossa busca, o fator norteador de nossa conduta. Aliás, retomamos aqui o início dessa nossa reflexão. Os bons espíritos, em nome de Jesus, não possuem outra tarefa que não seja auxiliar o Mestre em sua proposta. Aliás, os espíritos claramente nos orientam em diversos ensinos, mas de forma mais direta, podemos citar trecho da resposta à questão 906 do Livro dos Espíritos. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não é por outra razão que o codificador Allan Kardec desenvolve, em conjunto com os espíritos, todo um tratado do método prático de reforma íntima que é traçado em sequência na questão 919 e subitens. Qualquer um de nós que afirme dúvidas sobre como proceder terá nessa resposta roteiro prático e eficaz, nos dizeres do próprio codificador, de como executar efetivamente esta reforma. Destacamos assim a profundidade dos ensinos espíritas. Conforme ainda o item destacado do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: ele é, referindo-se ao Espiritismo, ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o enunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Não por outra, prossegue o benfeitor espiritual em sua lição, o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Seremos, portanto, o que fazemos e também o que sentimos, pensamos, pois, ao aprofundarmos o estudo da doutrina, não percebemos distinção entre estes verbos. Todos refletem trabalho, ação e realização do ponto de vista espiritual. Em linha, portanto, com todas estas questões, e aqui já nos encaminhamos para o fechamento, destacamos que a característica essencial de todo esse processo é prescindir, ou seja, dispensar toda e qualquer convenção e pragmática forma de fazer. Não importa como, temos na proposta espírita caminho seguro e libertador através da proposta educativa, tanto do sentimento quanto da razão, com uma importante finalidade. Ou seja, podemos responder para quê? E a finalidade para quê é habilitar-nos a servir na construção do mundo melhor. Arrematando com maestria a lição, Emmanuel nos adverte: para aqueles que esperam um mundo de regeneração paradisíaco e repleto de fruição, forte decepção os aguarda, ou nos aguarda, né? Antes de tudo, o que nos aguarda é trabalho em todas as suas formas e em prol da coletividade, de tudo e de todos. Deixamos aqui essas reflexões a cada um de nós. O que esperamos hoje da doutrina que dizemos abraçar? O que a doutrina, obra orquestrada pelo Cristo por missão divina, espera e orienta que façamos? E antes da nossa despedida, destacamos que na bibliografia complementar deixamos várias outras mensagens que abordam diferentes aspectos que sequer cogitamos nessa nossa pequena reflexão. Fica aqui mais um convite ao estudo para todos nós. Uma excelente semana. Fiquemos com Deus. E em nosso momento de oração de hoje, te convidamos a acompanhar a prece de Maria Dolores na poesia Louvor e Súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos
ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste. Mas, por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Que assim seja.